começar fazendo é, o simulador, né? Acho que o simulador aí da Copa do Mundo vai ser legal da gente fazer. Ainda mais considerando que a Copa está para começar, né? Dia 11 está chegando. Dia 11 está chegando e teremos aí a estreia da Copa do Mundo, né? Então, é, se preparar para a gente ver bastante coisa aí na Copa do Mundo. Sim, a gente vai falar um pouquinho de cada grupo, vai falar um pouquinho de cada seleção, né? Eu acho que tem muita coisa que vai ser senso comum, que a gente acredita que vai acontecer na Copa, até por questão de tradição, questão de novidades, tudo isso acaba fazendo uma certa diferença na questão dos times, né? Mas pode ser sim que a gente tenha algumas novidades aí, algumas surpresas, principalmente em relação, acho que as colocações dos grupos, né? Isso vai fazer alguma mudança, né? Eu tenho algumas convicções aí em relação às equipes e acredito que podemos ter algumas surpresas, principalmente nos grupos. Eu acho que temos aí algumas seleções extremamente favoritas, né? Eu acho que pensando aí em favoritos para a Copa, a gente tem claramente a Espanha, que eu acredito que chega muito forte mesmo. A França é uma das favoritas. O Brasil acaba estando entre os favoritos muito pela questão da tradição, né? Mas não é o melhor futebol que o Brasil já jogou, principalmente nas últimas Copas. Eu acho que considerando a Copa aí, vamos colocar de 2006 para cá, né? Que 2006 o Brasil acabou, entre aspas, entregando o título para as outras equipes porque não fez uma preparação tão firme durante a Copa. Mas 2010 eu acho que tinha uma chance muito grande, não só em relação a um momento da seleção brasileira, como em relação ao momento das outras seleções, né? Você tinha muita seleção que estava em transição, você tinha mudança ali de patamar de futebol de algumas seleções, e isso dava uma chance muito grande para o Brasil. 2014, mais considerando ali que a seleção jogou em casa, né? Isso acabou contando muito para criar expectativa. Não era uma safra ruim. Eu acho que de todas as Copas aí, a de 2014, talvez. De 2014, não. A de 2018 era uma que o Brasil teve muita chance, tinha muita chance de ganhar. Tinha um elenco muito bom e acabou dando azar. Sem contar com algumas coisas que aconteceram no jogo contra a Bélgica, que o Brasil foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Então, tem esse detalhe. Eu acho que de todas as Copas, acho que a de 2014 e 2010 são momentos que o Brasil poderia ter conquistado o Hexa. Não conquistou, né? Não teve essa sorte, mas com isso a gente consegue ter uma noção, né? 2000, já 2022, assim, eu acho que algumas escolhas antes da Copa já mostraram o caminho que o Brasil poderia seguir. E aí também toda a questão dos 4 minutos, a falta de concentração, alguns jogadores que acabaram sentindo, né? Sentindo a competição, mas vamos falar aí, principalmente dessa Copa, vamos falar um pouco das equipes, vamos falar de quem é favorito, de quem não é. Assim, começando pelo grupo do México, né? Assim, muita gente tem essa impressão que o México é uma seleção que chega bem, né? Não chega bem, assim, eu acho que muito considerando a sorte de, por você ser um dos anfitriões ali, você não precisar disputar a sua eliminatória, isso dá uma noção errada sobre o México. Eu acho que essa safra do México
uma safra bem abaixo, sim. Acho que em outros momentos você vinha mais qualidade, acho que principalmente em 2010, ali 2010, 2014, que você tinha o Giovanni dos Santos, que você tinha o Vela, você tinha alguns jogadores que eram. Tinha o Chicharito, que jogou no Real Madrid, jogou no próprio Manchester United. Então você tinha alguns nomes ali que eram jovens promessas que poderiam entregar um nível diferente para aquela seleção, né? Mas nessa safra eu acompanhei alguns jogos do México, da Copa Ouro. Você não vê algo assim muito fantástico, muito que dê uma esperança de que é uma seleção que vai chegar longe. Já de costume, é uma seleção que geralmente cai nas oitavas, né? Você pega assim, se eu não me engano, desde 1994, é uma seleção que sempre cai nas oitavas. Então você já tem esse detalhe que acaba jogando contra qualquer favoritismo para a seleção do México. Além disso, uma safra um pouco mais fraca, se você não tem nenhum jogador de destaque, né? Eu acho que o jogador aí com maior destaque dessa seleção era o Álvares, que passou pelo West Ham. Então, assim, que agora tá, se não me engano, tá no futebol turco. Então, assim, você não tem nomes, né? O México sempre foi uma seleção que do meio tinha problemas defensivos muito graves, mas sempre teve jogadores bons do meio para frente, né? Aí a gente vai falar assim do talvez o Jimenez, né, do Fulham, seja um nome bom. Você tem o Jimenez, que é do Milan, que não fez uma temporada boa no Milan. Então assim, você tem esses nomes, mas você não tem nenhuma esperança de esses caras vão botar a Copa no bolso. Então assim, eu acho que até passa pela situação de serem grupos que, por ter grupos tão distantes, esses grupos que têm equipes um pouco mais equilibradas, a tendência é até que passe três, né? Ao invés de passar apenas duas, porque os pontos vão ser um pouco distribuídos. Mas eu não acho que o México seja um dos favoritos do grupo. Eu até acredito que, considerando a torcida que vai empurrar, que vai fazer todo esse papel de 12º jogador para gritar, né? Gerar um pouco de desconforto contra os adversários. Eu até acredito que ele possa passar em primeiro no grupo, mas eu acho que também não vai muito longe. A estreia contra a África do Sul acaba dando uma força pro México, que é uma estreia que você dá para você vencer, né? A África do Sul não é uma seleção tão forte assim, das seleções da África, não é uma das principais, né? A gente tem Senegal, a gente tem Marrocos, a gente tem Argélia, que são seleções melhores do que a da África do Sul, mas ao mesmo tempo é uma seleção que corre muito, tem muita força. A gente sabe como funciona o futebol africano em relação à força física, velocidade. Tudo isso faz diferença num jogo de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que acaba sendo confortável para o México enfrentar a África do Sul no primeiro jogo, mas ao mesmo tempo pode ser o jogo que desencaminhe tudo, assim. Se o México não vencer a África do Sul, ele já pode se complicar de uma forma muito grande. Mas eu acho que o México vai passar em primeiro nesse grupo. Considerando aí esses fatores, eu ainda acredito que a torcida vai fazer diferença e a empolgação, né? Geralmente, quando você tá um pouco mais empolgado ali, te ajuda a ir mais longe. Eu acho que a segunda seleção nesse grupo vai ser a República Tcheca. Eu acho que a República Tcheca, hoje, considerando o estilo de futebol, uma seleção que se fecha bem, joga mais no contra-ataque, e essas equipes com a posse de bola tendem a ter mais dificuldade de criação, como o México, a própria Coreia do Sul. Então eu acredito que a República Tcheca seja a segunda colocada nesse grupo. A gente não vai falar de quantos jogos, quantos pontos, nem nada, mas a percepção é essa. Eu acho que a Coreia do Sul também se classifica, mas se classifica como terceiro. Então, assim, eu acho que desse grupo, a África do Sul vai ser assim, meio que o saco de pancada. Pode complicar, tá? A África do Sul pode complicar. Eu acho que esse grupo é um dos grupos. Tem alguns grupos que tem muito equilíbrio. Esse daqui, com certeza, é um grupo muito nivelado. Assim. A gente não tá falando de nivelado para cima, a gente tá falando de nivelado para baixo. É um grupo que tem seleções muito parecidas. Assim, a Coreia do Sul não é uma seleção que conseguiu
evoluir tanto, né, nesses ciclos, ainda conta muito com a dependência do som, fazer jogos bons para poder levar essa seleção às vitórias, tanto na eliminatória quanto os amistosos. Então, assim, e a gente viu na última Copa que a Coreia do Sul, vindo com a safra nova, não conseguiu desenvolver tão bem na Copa. Então, não acredito que essa Copa ela vai se classificar por uma questão de ter três que vão se classificar no grupo, mas não é uma seleção que me chama a atenção, falo assim, nossa, essa aqui pode chegar mais longe. Então, assim, é aquela seleção que vai passar, mas provavelmente caia nos 16 avos ali, caia no máximo nas oitavas. Então, na minha percepção, o grupo A, o México se classifica em primeiro, a República Tcheca se classifica em segundo e a Coreia do Sul vai se classificar em terceiro. Aí a gente tem o grupo B, né? O grupo B, eu acho que é um grupo até tranquilo de se analisar, porque assim, você tem a Suíça que vai nadar de braçada nesse grupo aí. Eu acredito que vença os 3 jogos. Talvez tenha um pouco mais de dificuldade contra a Bósnia, mas a tendência é que ela seja o grande bicho-papão desse grupo. Assim. Eu acho que a Suíça vai se classificar em primeiro sem muitas dificuldades. Não vejo os outros times fazendo frente. A gente poderia usar o exemplo do Canadá pro México, né? Ah, mas é um anfitrião, pode ser que a torcida empurre. Cara, mas esse futebol do Canadá, você assiste assim, é algo que dá até medo, sim. Parece uma coisa bem distante do que o futebol que a gente conhece nas principais ligas é. Tem a questão do Davis tá machucado, né? Assim, tá se recuperando de lesão, não vai estar 100%, isso já causa muita dificuldade. Na outra Copa, o Canadá teve muita dificuldade para fazer gols. O Canadá na outra Copa, eu me lembro principalmente no jogo da estreia, o Canadá finalizou muito e fez um gol só. Tipo, acho que nem fez o gol no jogo da estreia, acho que faz gol no segundo jogo, alguma coisa assim. Mas tinha criado muita chance, mas com muita dificuldade de converter isso em gol. E é a mesma base ali, né? Você tem a mesma base, o Jonathan David, o Larin, o Eustáquio. Você tem a mesma base ali que jogou a última Copa, um pouco mais envelhecida, mas pouco evoluiu assim, a seleção. Então, não acredito que seja uma seleção que venha para chamar a atenção, para brigar. Acho que dificilmente vai se classificar até mesmo em dessas vagas de terceiro. Então, acredito que a Suíça passa em primeiro. O Qatar, assim, é uma seleção que depende de um jogador só, que é o Afife, e o Qatar na Copa em casa não conseguiu fazer muita coisa no seu grupo. Então não acredito que fora de casa ele consiga fazer tanta coisa assim também. Então acho que é outro saco de pancada aí, vai sofrer bastante. Então eu acho que a segunda vaga vai ficar com a Bósnia, né, que é uma seleção que vem num misto aí de juventude, né, novos jogadores que estão surgindo, e alguns jogadores que são muito experientes, né? Dito, por exemplo, o próprio Dzeko, que vai ser o centroavante dessa seleção, que está no Schalke, subiu com o Schalke agora para a primeira divisão da Alemanha. Então, assim, acho que a Bósnia vem para ser o segundo nesse grupo. Não acredito que esse grupo vá se classificar um terceiro. Vamos passar pelos grupos, eu não lembro de todos os grupos de cabeça, mas qualquer coisa a gente volta para colocar um segundo colocado aí, mas eu acredito que o primeiro colocado seja a Suíça, o segundo colocado seja a Bósnia. Acho que dificilmente a gente vai ter alguma surpresa nesse grupo. Você acha que vai ser um grupo de jogos bem embolados, tá? Bem embolados, jogos bem travados, assim. Canadá, Bósnia, até a própria Suíça não são equipes que ofensivamente são maravilhosas, assim. A Suíça geralmente ela entra, principalmente quando ela pega adversários um pouco mais fracos, ela entra com o pé no freio, devagar, tal. Quando ela pega adversários um pouco mais fortes ali da primeira, da segunda, da primeira prateleira, ela costuma entrar até um pouco mais com mais energia. Mas geralmente quando pega esses times mais fracos, ela controla mais o jogo, até porque sabe que tem
capacidade técnica, apesar de a gente não ter aí nomes que fizeram muito sucesso na Copa, né, jogando pela Suíça, Shaqiri, o Sommer, o goleiro, o Seferovic, o centroavante, que jogou muito tempo nessa seleção suíça, eles não estão, mas é uma seleção renovada em algumas peças, mas com algumas peças experientes, né, o próprio Xhaka, o Embolo, são jogadores que vão estar nessa Copa são jogadores que já jogaram outras Copas, né? Então são jogadores com bastante experiência. Bom, o grupo da seleção brasileira é um grupo assim que pode acontecer muita coisa, mas eu acho que tem um caminho muito simples de se seguir aqui. Muita gente coloca o Marrocos como principal adversário da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu não vejo tanto assim, tá? Porque assim, qual é a característica desse Marrocos? O Marrocos é uma equipe que joga e deixa jogar. Isso para a seleção brasileira é muito bom, porque você vai ter espaço para atacar. Então, assim, não é uma equipe que vai só se defender, não, eles também jogam, eles trocaram de técnico recentemente, né, porque o trabalho já não vinha tão bem. Então, é uma seleção que tem uma característica ofensiva também. Então, acredito que é uma seleção que, lógico que contra o Brasil vai vir um pouco mais na retranca ali, querendo se defender um pouco mais, mas também tem jogadores que têm muita característica ofensiva, então é meio que inerente que em algum momento ela vai se lançar para o ataque e isso vai dar espaço para a seleção brasileira jogar. Então eu não vejo o Marrocos como o confronto mais difícil, eu vejo a Escócia como o confronto mais difícil nesse grupo. Inclusive eu acho que a Escócia passa em segundo nesse grupo. Eu acho que a Escócia ela vai disputar, é uma equipe que vai jogar com a linha extremamente baixa, não vai ter espaço para a seleção brasileira atacar ali. E, assim, para a Escócia, o pensamento dela é tirar um pontinho contra o Brasil, tirar um pontinho contra o Marrocos e tentar golear a Haiti. Se ela conseguir fazer isso, 5 pontos, estou classificado, vou para a próxima fase, tá ótimo. Então a Escócia eu vejo ela indo nessa linha. Marrocos já entra um pouco mais pressionado pela questão da última Copa, então ninguém. E aí, não só pela questão da última Copa, né? Por também ter feito torneios, né? Copa do Mundo Sub-20, outros torneios um pouco menores do que a Copa do Mundo, mas que eles também foram bem. Então, assim, ela entra com essa pressão de entregar. Ela é diferente da Copa de 2022, que Marrocos foi uma surpresa. Então, Marrocos ninguém esperava, ela chegou, começou a ir empurrando os times para trás e foi avançando, fazendo jogos difíceis, travados e foi indo para frente e beleza, mas ninguém esperava nada. Essa Copa já é diferente, todo mundo vai com o olho aberto para enfrentar essa equipe do Marrocos. Então isso já muda um pouco a perspectiva em relação às coisas que podem acontecer. Então, acho que isso, além de você ter uma pressão de preciso entregar resultado, porque todo mundo está esperando que esse Marrocos vá melhor, além disso tudo, você tem adversários um pouco chatos, né, nesse grupo. Você vai enfrentar um Brasil, vai enfrentar uma própria Escócia, então a tendência é você ter confrontos um pouco mais chatos, um pouco mais complicados. Então, nesse ponto, eu acho que Marrocos pode sim sofrer um pouco mais. Eu acho que o Brasil, mesmo sendo um grupo chato, vai ser o primeiro do grupo. Eu acho que são confrontos complicados, mas que o Brasil tem como vencer esses confrontos. Assim. Então eu acho que o Brasil vai ser o primeiro do grupo. Acho que a Escócia vai ser a segunda do grupo. Acho que o pensamento meio que é esse. Vou me fechar, vou travar jogo, vou tentar levar esses pontos contra Marrocos e contra Brasil, levar empates, e aí depois disso conseguir tirar um máximo de saldo que eu puder contra a equipe do Haiti. Assim, o Haiti, a gente vai entrar em questões tipo, muito parecidas com o próprio Panamá. Eu falei sobre isso na outra live, sobre o Panamá e o Haiti. Eu acho que ele tem características muito parecidas. Sim, é muito parecido. São times que gostam de atacar, acabam atacando e em alguns momentos se desorganizando, então você tem espaço para contra-atacar, então
são equipes que o Haiti eu acredito que vai fazer gols, mas também vai sofrer bastante. Então, dificilmente o Haiti vai conseguir tirar pontos dessas outras equipes. Mas pode incomodar outras equipes. E aí eu acho que é isso, assim. Brasil em primeiro, Escócia em segundo e Marrocos passando em terceiro pela essa questão do Haiti ser um adversário acessível para você tirar pontos. Então, creio que todos os times vão pontuar e então vão pontuar contra o Haiti, então isso acaba dando a possibilidade de 3 equipes passarem nesse grupo. Bom, esse grupo dos Estados Unidos é um grupo interessante. Eu acho que quase ninguém está acompanhando os Estados Unidos, mas além dos Estados Unidos ser caído num grupo acessível, assim, eu acho que caiu num grupo bastante equilibrado. Isso torna possível os Estados Unidos passar de fase. Além de tudo, questão de torcida. Eu acho que dos 3 anfitriões, o que chega com o melhor plantel, a melhor seleção e mais pronto é os Estados Unidos. Então, assim, se eu tivesse que apostar minha ficha em qual dos 3 vão mais longe, né, entre Canadá, México e Estados Unidos, eu acredito muito que os Estados Unidos vão longe, e eu acredito que os Estados Unidos vai ser primeiro no grupo dessa chave, tá? Eu acho que o jogo dos Estados Unidos é um jogo que casa muito bem contra essas equipes. Então, a Austrália tende a ser uma equipe mais fácil no grupo, e com isso, aquilo que eu falo de 3 times pontuarem. E a Turquia é uma equipe que geralmente ela ataca, mas ela também ela é muito frágil defensivamente. Então isso, do meio de campo para frente, a equipe da Turquia é uma equipe chata que vai incomodar, mas defensivamente ela vai dar espaço, principalmente para o time dos Estados Unidos, para a seleção dos Estados Unidos incomodar ela. Então eu acredito que os Estados Unidos deve ser primeiro nesse grupo. Eu acho que, como eu falei, para mim é uma seleção que tende a chegar um pouco mais longe desses 3 anfitriões. Depende muito, né, do caminho que vai tomar, mas eu acredito que os Estados Unidos estejam com um plantel legal. Tem jogadores aí que jogam nas principais ligas, então é aquela seleção que ninguém tá olhando, mas pode bagunçar um pouco todo o coreto ali, né? Eu acho que o segundo do grupo vai ser a Turquia. E aí por tudo, né? Você tem uma geração, ofensivamente, a geração do meio de campo ali pra frente, a geração da Turquia é muito boa, né? Você tem o Calhanoglu, você tem o Arda Güler, você tem o Koksu, você tem nomes, assim, ofensivamente muito bons, que podem criar muito jogo, podem criar muitas oportunidades, fazer bastante gols, mas defensivamente sempre foi uma seleção que sofreu. Então, por estar num grupo um pouco mais equilibrado, eu acho que isso facilita para ela avançar de fase. Mas é uma seleção que, quando pegar adversários de um nível mais alto, eu acho que ela tende a ser eliminada. E eu acho que o Paraguai, como eu falei, como são 3 são 3 times mais fortes e um mais acessível no grupo, você acaba abrindo portas para os 3 times pontuar. Então acredito que o Paraguai deve aí pontuar contra a Austrália e tem a tendência a ele passar de grupo, né? Bom, esse grupo é um grupo mais chato, né? Esse grupo E, você tem a Alemanha, que é uma seleção um pouco mais forte. Você tem Curaçao, que todo mundo gostaria que avançasse por questão de ser a primeira Copa, ser um país que não tem tanta tradição no futebol. A gente acaba torcendo para os patinhos feios, mas ao mesmo tempo você tem confrontos pesados. Então, assim, a Alemanha. A Alemanha é engraçado que a Alemanha é sempre uma incógnita, né? Quando você espera muito dela, geralmente ela não rende, né? Por exemplo, a gente não esperava muita coisa na Copa de 2006, porque era uma seleção um pouco mais que estava em troca de fase ali, mas apesar de jogar em casa, havia uma geração nova e a seleção jogou bem, né? Aí em 2010 você esperava mais alguma coisa, já não foi tão longe. 2014 ficou naquele misto de vai longe, não vai, campeã.
Aí, 2018, se esperava muito, foi assim, uma campanha desastrosa. Então a Alemanha tem esses momentos de surpresa, né? Eu acho que essa geração é uma geração que tá uma troca muito grande, né, de nomes. Então você tem alguns jogadores que se aposentaram da seleção, como o Kroos, que fazem, vão fazer falta, mas ao mesmo tempo você tem uma geração muito talentosa, né? Que você tem Wirtz, você tem Voltmanen, você tem o Carr do Bayern de Munique. Então você tem alguns jogadores que são muito talentosos, Musiala, mas que ainda talvez não tenham atingido o seu ápice no futebol. E isso faz diferença. A gente sabe que são jogadores novos, alguns jogadores bastante novos, e isso faz diferença na questão da experiência, do confronto, mas é uma seleção que pode sim surpreender. Talvez das seleções grandes aí, a que pode mais surpreender é a Alemanha. Ninguém tá olhando para ela com tanto carinho assim, mas eu acho que é uma seleção que tende a avançar e avançando, tende a chegar um pouco mais longe na competição. E aí nesse grupo eu acho que ela não vai ter dificuldade de se classificar. É, e aí a gente tem alguns confrontos complicados, né? Assim, Costa do Marfim e Equador é um confronto que tende a ser um confronto de muita força física, muita porradaria, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo são jogadores que têm técnica, são jogadores bons dos dois lados. Eu acho que aí depende muito de quem vai ganhar o confronto direto entre os dois. E aí a tendência é que essa seleção passe um pouco na frente das outras para poder se classificar. Eu não acredito que Curaçao vá conseguir surpreender. Acho difícil, assim, difícil mesmo. E eu acho que nesse grupo quem acaba levando um pouco mais de vantagem é o Equador. Acho que o Equador vem com uma safra interessante. Esse grupo eu não vou colocar terceiro, até porque pode ser um grupo que tenha terceiro, mas eu vou deixar esperar um pouco, porque tem outros grupos para vir e a gente vai olhando, depois a gente qualquer coisa volta aqui para escolher a Costa do Marfim como terceiro, mas eu acho que no confronto direto eu acho que o Equador vai levar vantagem, e com isso a tendência é que ele se classifique nesse grupo. E aí o grupo F, né? O grupo F que faz encontro contra o grupo do Brasil lá na frente, o grupo de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Bom, antes mesmo do jogo do amistoso de hoje entre a Holanda e Argélia, que a Argélia ganhou por 1-0, foi um jogo em que a Holanda teve acho que 3 gols anulados no primeiro tempo por impedimento. A Holanda criou bastante, mas não venceu seu jogo. Então assim, mesmo antes disso, eu já não achava que a Holanda ia ser primeiro no grupo. Tem muita gente falando aí sobre a Holanda ser primeiro no grupo. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o primeiro do grupo nesse caso aqui vai ser o Japão, né? O Japão que foi a primeira seleção a se classificar para a Copa, né? Eu acho que o Japão ele vem numa melhora Copa após Copa. Na última Copa já complicou, num grupo chatíssimo, conseguiu se classificar. Um grupo que tinha Espanha, um grupo que tinha Alemanha. O Japão se classificou. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Acho que o Japão passa. E por esse grupo ser um grupo um pouco mais nivelado, eu acho que o Japão tende a ser o primeiro do grupo. E aí, por que isso? Eu acho que o Japão, dentre essas seleções, ela tem um sistema defensivo muito organizado. Muito organizado. O Japão sabe muito bem o que vai fazer com a bola e sem a bola, e isso tende a criar uma diferença muito grande nos resultados dos jogos. O Japão que venceu a Inglaterra nesses amistosos aí antes, depois que se classificou, venceu o próprio Brasil. Então, assim, é uma equipe que eu acho que chama bastante atenção e que eu acho que vai se classificar em primeiro e tende a ir mais longe. Acho que aí nesse grupo a Holanda acaba sendo a segunda colocada. Eu acho que a Suécia já teve dificuldade para se classificar, né? A Suécia ela vai para repescagem, mas no grupo dela ela não chega nem a ficar em segundo. Ela vai para repescagem por causa da competição, esqueci a terceira competição que tem lá na Europa. Então ela se classifica por causa disso, porque ela foi campeã do grupo dela, e aí ela ganha uma vaga na repescagem. Então acabou sendo esse o motivo dela chegar
na repescagem da Copa do Mundo, mas a campanha dela é pífia. É pífia, é ridículo. Então, assim, acho que é uma seleção que não tende a avançar, assim. Eu ficaria bastante surpreso se essa Suécia chegasse longe. Eu acho que ela até pode ser uma das terceiras colocadas aí por causa do confronto contra a Tunísia, que acaba sendo uma seleção um pouco mais acessível, mas acho que dificilmente vai ser a seleção que se classifique, assim, acho que não vai fazer surpresa não. E essa Tunísia, assim, a Tunísia é uma equipe até muito fraca, a Tunísia ela enfrenta, apesar de ter uma geração boa, ela bate naqueles problemas de muitas seleções que chegam nessa Copa, de ser uma seleção que até consegue criar, gerar jogo, mas não consegue vencer seus jogos. Ela teve um amistoso contra a Áustria essa semana, em que a Áustria tem um jogador expulso no primeiro tempo, ela massacra, a Tunísia massacra a Áustria no primeiro tempo, massacra. Cria um monte de oportunidade, acerta a bola no travessão, acerta a bola na trave, obriga o goleiro a fazer defesas, assim, massacrou. Mas não conseguiu fazer o gol, e aí no segundo tempo a Áustria faz o gol e vence o jogo. Então, assim, muita dificuldade para vencer os jogos, para fazer gols, e isso acaba jogando contra, né? Então, assim, é uma geração interessante, mas que dificilmente vai criar alguma dificuldade para esses outros times do grupo. Bom, aqui a gente tem mais um grupo que é bastante equilibrado, né? A gente acostuma falar da geração belga, mas a geração belga não existe mais, né? Você vai ter ali apenas o Lukaku e o De Bruyne nessa Copa daquela seleção que chegou à semifinal em 2018, que eliminou o Brasil. Você só vai ter esses dois jogadores. Então, assim, a seleção. Você tem, acho que o Witzel tá no banco também, mas você não tem uma seleção assim que é pronta para fazer melhor do que já fez. Não, você tem ali o Doku, que é um bom jogador, você tem um nome ou outro ali, mas eu acho que até o trabalho, assim, a escolha do técnico, o estilo de jogo do time, não combina com as peças que ele tem hoje. Então isso dificulta muito para essa seleção chegar como favoritas. No grupo dela, ela é favorita, porque ela caiu num grupo bastante acessível, né? Você vai ter Egito ali, vai ter o Irã, vai ter a Nova Zelândia, assim, Nova Zelândia tende a ser o saco de pancada do grupo, e aí a segunda vaga deve ficar entre Egito e Irã para ser tipo, disputada. Egito e Irã que tem níveis muito parecidos, né? Você vai ter o Irã ali com o Salah que consegue ser esse cara que destoa, e até por isso eu acho que o Egito leva uma vantagem em relação contra o Irã. Mas é difícil você vislumbrar outra coisa diferente do que Bélgica em primeiro, e aí o Egito sendo segundo nesse grupo, e o Irã e a Nova Zelândia sendo eliminada. Bom, a gente tem outro grupo aí que é um grupo bastante fácil, né, de prever o que vai acontecer, apesar do Uruguai não ter a sua melhor geração, ser uma geração assim, até porque até quando você assiste os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, acho que dá para ter uma noção de como essa seleção do Uruguai ela não chega assim a encantar, porque os times uruguaios que já foram muito tradicionais estão num momento bem abaixo. No futebol internacional, você vai ter o Arrascaeta aqui no Brasil, que está machucado, que a gente não sabe qual é a situação que ele vai chegar na Copa, que se ele vai conseguir jogar na primeira fase, se só vai jogar na segunda fase. Você vai ter o Valverde lá no Real Madrid, que é o expoente, né, o grande expoente dessa geração. Você tem o Darwin Núñez, que não conseguiu chegar no patamar que todo mundo esperava, né? Chega no Liverpool, acaba saindo do Liverpool meio que pela porta dos fundos ali, porque a torcida pegava muito no pé dele, que ele pedia muito gols. Vai pro futebol saudita, não consegue ser também unanimidade, até por causa disso. O Benzema é contratado pelo Al Hilal, e o Darwin Núñez meio que é escanteado lá também. Então, a geração do Uruguai não é uma geração boa, mas mesmo assim acaba sendo uma geração que consegue fazer frente entre essas outras equipes. A Espanha aqui, como eu disse já, para mim é uma das favoritas a chegar até a final.
da Copa. Acredito que vai chegar longe. É uma seleção muito forte, com peças assim que. Algumas peças que melhoraram, por exemplo, da conquista dela na Eurocopa. É uma seleção um pouco mais completa, né, em relação a poderio defensivo e poderio ofensivo. Então eu acho que a Espanha é uma das favoritas e não deve ter dificuldade nesse grupo. E aí eu acho que o Uruguai acaba sendo o segundo colocado. Não acredito que a Arábia Saudita vai fazer graça, que vai conseguir se classificar. Cabo Verde também, assim, apesar de a gente querer que essas seleções que são um pouco mais fracas e principalmente novas na Copa do Mundo cheguem um pouco mais longe, é muito difícil, né? Porque ainda mais quando você cai num grupo desse que tem dois expoentes um pouco mais distantes de você. Se você cai num grupo mais equilibrado, você ainda pode tentar resolver isso no confronto direto. Aqui dificilmente você vai conseguir. Então acredito que Espanha e Uruguai tendem a ser as duas equipes que vão avançar na Copa do Mundo. Bom, esse grupo aqui é um grupo muito chato mesmo. É o grupo da morte, né, da competição, assim. Eu acho que é o grupo mais difícil, disparado. Tem gente que fala desse grupo da Inglaterra aqui, mas a dificuldade que eu vejo nesse grupo aqui é muito grande. Eu vejo a França como favorita. A França chega mais uma vez, né? Acho que pela terceira Copa seguida ela chega como uma das favoritas para conquistar o título. Conquistou uma, perdeu uma final e hoje chega muito renovada. Muito renovada. Se você olhar assim, a França que foi campeã na Copa de 2018, meu, são poucos os nomes que estão até hoje, assim. Então, você teve uma troca muito grande. E se você olhar até mesmo em relação à França que chegou na final da Copa de 2022, você vai ter muita mudança. Assim. É óbvio que você não tem como você falar o Lise, o Mbappé, o Dembélé. Esses jogadores eles chegam muito fortes assim num momento muito bom, principalmente o Olise, né? Eu acho que o Olise dá um diferencial para essa seleção muito grande, mas é uma seleção que, se não tropeçar por ela mesma, assim, se ela não se complicar por ela mesma, ela tende a chegar de novo, pelo menos uma semifinal, uma final aí, chega como favorita para ser a campeã da Copa, uma das favoritas da campeã da Copa do Mundo. Então, assim, hoje eu vejo essa seleção da França até em alguns aspectos melhor do que as últimas que chegaram para a Copa do Mundo. Então, assim, difícil você não colocar essa França como o destaque, né? Ser a líder desse grupo. Mas aí você tem também a Noruega, que é uma geração muito forte, assim, que, meu, na eliminatória ela simplesmente ela atropelou no grupo dela, que era o grupo da Itália. Ela acabou de jogar um amistoso contra a Suécia, que ela passa, assim, com metade do time reserva, ela passa numa facilidade pela Suécia. Então, assim, tem muita. É uma seleção muito forte, muito forte. É óbvio que você tem nomes ali que se destacam muito, mas é uma seleção que sabe jogar e tende a dar dificuldade para qualquer adversário que ela tiver no grupo. Inclusive, eu acho que nesse jogo entre França e Noruega vai ser empate. Eu acho que a tendência do jogo é um empate, porque eu acho que as duas equipes são muito fortes e assim, não vejo a Noruega sendo. A Noruega ela sabe como se postar no campo. Ela não vai entrar na loucura de atacar que nem louco, nem nada. Ela vai saber o momento do jogo que ela se expõe um pouco mais contra a França e o momento que ela precisa ficar um pouco mais recuada. Então, assim, nesse critério, a Noruega passa em segundo, e eu acho que aqui é um dos casos que a gente vai ter um terceiro colocado, assim. Que vai ser Senegal. Sim, o Iraque, eu assisti o jogo do Iraque contra a Bolívia, né, pra repescagem. O Iraque é um time que daqueles que a gente fala assim, um time que joga, mas deixa jogar, dá muito espaço. E a Bolívia dificultou, assim, a Bolívia até teve alguns momentos que era muito superior à equipe do Iraque, mas não conseguia converter isso em gol. Então, acho que o Iraque vai ser meio que estaco de pancada nesse grupo e acho que o Senegal deve passar entre um dos melhores terceiros. Bom, chegando aqui nos últimos grupos, a gente tem um grupo em que
Acho que para a Argentina ficou muito cômodo, né? A Argentina acabou, apesar de não chegar no melhor momento na sua geração, né? Troca de geração, os nomes que achavam que ia chegar e não chegaram para essa Copa. É, então, assim, você tem uma geração que está um pouco envelhecida, e tem outros jogadores que estão muito. São muito jovens, mas você acho que falta qualidade nesse meio do caminho. Ou você tem jogadores com bastante idade que são muito bons, ou você tem talentos muito promissores, mas esse meio do caminho que faz diferença durante a Copa, acho que a Argentina não tem. Mas mesmo assim caiu num grupo muito acessível. Eu acho que a Argentina que tende a ser primeira do grupo, a Jordânia tende a ser saco de pancada, e aí o segunda vaga fica entre a Argélia e a Áustria. Eu assisti o jogo da Argélia, assisti o jogo da Áustria. Assim, a Áustria, eu vi ela com muita dificuldade contra o time da Tunísia. Achei assim assustador, achava que seria uma equipe um pouco mais organizada, mas é uma equipe que dá muito espaço e ofensivamente não consegue gerar tanto risco. Tem nomes aí muito conhecidos, né? Você tem Sabitzer, você tem o Leimer do Bayern de Munique, você tem o Arnautovic que jogou bastante tempo na Inter de Milão, mas ao mesmo tempo não tem aquela peça que destoa, aquele talento que destoa tanto assim. Então eu acredito que essa Áustria acaba não sendo uma seleção que vai chegar longe. Já a Argélia, eu assisti o jogo contra a Holanda hoje, e a Argélia, assim, ela se defendeu muito bem, e toda vez que ela foi no ataque, ela incomodou a Holanda. Toda vez que ela foi no ataque, ela incomodou a Holanda. Então eu acho que a Argélia vai se classificar em segundo nesse grupo. Acho que esse grupo aqui a tendência é a Argentina e a Argélia passar. Não acredito que a Áustria vá se classificar. Então, creio que esses dois times serão os que vão se classificar. Bom, no grupo de Portugal, aqui assim, a gente tem aquela questão de Portugal. A gente não sabe como Portugal. Olhando assim de talento, a geração de Portugal é fantástica. Nomes que você fala assim, pô, essa seleção tem que chegar longe. Tem que chegar nas fases finais. Mas assim, Portugal já teve outros momentos que teve muitos talentos e que não conseguiu avançar. Então, assim, será que vai ser mais uma vez isso? Assim, Portugal, quando você começa a olhar para ela, assim, essa geração, acho que de todas essa geração é a mais forte. Mas quando você passa a olhar para ela, ela acaba entregando pontos que ela não deveria entregar. Na teoria, Portugal é primeiro do grupo e Portugal é uma das favoritas a chegar até a fase final ali, semifinal, quarta de final, dependendo do confronto que ela pegar. Pelo menos umas quartas de final deveria ser garantido para Portugal. Mas a gente já viu Portugal em outros momentos simplesmente se atrapalhar em confrontos que você fala assim, pô, não tem como Portugal se atrapalhar aqui. Portugal conseguir se atrapalhar. Então eu não sei se é esse Portugal que a gente vai ver ou se é um Portugal mais complexo. Mais completo. Tanto que nas eliminatórias Portugal se complicou em alguns momentos. Pegou o jogo contra a Irlanda, se eu não me engano, que teve muita dificuldade, vai fazer o gol nos últimos minutos, assim. Então, assim, depende muito de qual Portugal a gente vai ver, mas é uma das grandes expectativas nessa Copa é de onde Portugal pode chegar. Para a história do futebol, para falar na história do futebol, eu acho que seria muito interessante Portugal ser campeão, até por causa do Cristiano Ronaldo, para a gente continuar com essa discussão em quem foi maior, né? Se Messi ou Cristiano Ronaldo, e aí os dois terem a Copa do Mundo no pacote, e aí meio que a gente tirar só a questão da Copa do Mundo, né? Tudo que fez pro clube, os dois provavelmente devem chegar aos 1000 gols. Então, assim, tem esse detalhe para o futebol que seria muito legal. Mas depende muito do que Portugal vai fazer, né? Quando a gente não esperava muito, Portugal foi campeão da Eurocopa. E essa geração de agora é melhor do que a geração que foi campeã da Eurocopa. Isso a gente tem certeza. Mas vamos ver, né? Tem que ver o que eles conseguem entregar. Acho que aqui a Colômbia chega como favorita a ser segunda do grupo. Colômbia, acho que assim, é meio que a história do futebol colombiano, né? Uma seleção que ofensivamente consegue ter um time interessante há muito tempo, né? De outras
de outros momentos teve um ataque forte ali, chato, mas defensivamente sempre foi uma seleção que deixou um pouco a desejar. Então, eu acho que não chega muito. Chega um pouco melhor defensivamente nesse momento, mas ainda é uma seleção que consegue se atrapalhar em alguns momentos chaves, né? Então, assim, a gente esperava muito da Colômbia, por exemplo, quando teve a Copa América. E a gente esperava que a Colômbia ia chegar um pouco mais distante, e a Colômbia acabou não chegando, acabou sendo eliminada assim, e a gente esperava que ia ser. O momento da Colômbia talvez ser campeã, e não conseguiu ser campeã. Então, assim, ainda é uma seleção forte, ainda é uma seleção chata. Eu acho que cai num grupo que dá essa tranquilidade de que ela vai avançar. Vai ter um confronto muito físico contra Congo. Congo é uma equipe muito forte. Não é uma seleção que ofensivamente é maravilhosa, assim, é uma seleção de contra-ataque. Ela vai se fechar, vai esbarrar e explodir o máximo que puder e vai jogar no contra-ataque. Não é muito diferente do Uzbequistão, também é uma seleção que vai se fechar e vai tentar jogar no contra-ataque. Então a Colômbia achar, furar essas barreiras, essas retrancas. Vai ditar muito de como essa seleção vai enfrentar outras equipes, até porque em muitos jogos a Colômbia entra como azarão, né? Quando você pega times de primeira prateleira, a Colômbia entra como azarão, a obrigação acaba sendo do adversário de confrontar ela, e isso acaba mudando um pouco da perspectiva quando ela tem que ser a equipe a furar o bloqueio. Então, assim, tende a ser a segunda do grupo, mas não acredito que vá tão longe nessa competição, tá? Depende muito do sorteio, depende muito da chave que ela cair, mas aqui eu acho que Colômbia e não acredito também que tenha outros outro classificado aqui, né? Bom, e esse aqui, o grupo da Inglaterra. A Inglaterra talvez seja a maior incógnita que a gente tem nessa Copa. Porque assim, a Inglaterra talvez tenha, junto com Portugal, junto com Espanha, junto com França, uma geração muito boa. Uma geração que foi para a Copa de 2022 para pegar a experiência e para chegar nessa Copa de 2026 pronta. Mas não foi isso que aconteceu. O time foi se desmanchando pelo caminho. Poucos nomes chegam para essa Copa que vieram da Copa de 2022. Então você tem o Foden que jogaram fora, você tem o Cole Palmer que chegou assim no ápice e não conseguiu avançar. Você tem outros nomes que acabaram. Você tem um lateral, o Tio, que acabou não conseguindo vingar tanto como todos esperavam. Então você tem alguns nomes que chegam assim, tirando o Harry Kane, que talvez seja uma unanimidade em relação ao futebol, né? Que é um cara que tá na prateleira acima de todos esses outros. Você tem o Bellingham, que tem essa temporada muito ruim no Real Madrid, assim, com lesões, com difícil. Não chegou nem a ser a sombra do que ele foi no Borussia, e muito menos a primeira temporada, primeiros 6 meses que ele teve no Real. Então, assim, o Bellingham também não consegue criar tanto, né? Ser um jogador que esperavam que ia subir nesse nível do futebol. Então, assim, eu acho que da seleção que teve o maior baque em pouco tempo foi essa seleção da Inglaterra. Porque a Inglaterra, assim, você olhava essa Inglaterra em 2022 e falava assim, pô, tem coisas legais aí. Você olhou essa Inglaterra em 2024 na Eurocopa, você olhou assim e falou assim, pô, tem novas peças, tem mais talento ainda chegando. E aí você chega em 2026, boa parte desses jogadores acabaram sumindo. Assim, não conseguiram chegar, outros foram. O compromisso deles junto ao grupo foi questionado, e aí o técnico não levou. O Tuchel, assim, o Tuchel é um técnico que eu não gosto dele, eu acho que ele é um técnico difícil, ele é difícil e ele é muito cabeça dura, e às vezes as coisas acabam se complicando para si. Mas eu também não gostava do Southgate, porque nunca conseguiu tirar tudo que podia da seleção, da geração que ele tinha.
E ao mesmo tempo, aí talvez a gente tenha que parar para pensar que talvez o problema não seja o treinador, né? Talvez o problema seja exatamente as peças que, apesar de ter muito talento, não conseguem se unir para tornar um time de futebol, né? Acaba sendo. Não é uma seleção, é um monte de jogador amontoado com bastante talento, só que não consegue subir de nível. Então, esse é o problema dessa Inglaterra. Então, assim, é uma incógnita em como ela chega nessa Copa. Assim, ela chega. Acho que se perguntasse 2 anos atrás, essa seleção chegava para ser uma das favoritas na Copa do Mundo. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer. Tende a passar nesse grupo? Tende a passar. É um grupo que é bastante acessível para se classificar. Mas, se fizer um pouquinho de esforço, fica do lado de fora, tá? Vou até falar logo porque eu acho isso. Se fizer um pouco de esforço, essa Inglaterra nem se classifica nesse grupo. Com tanta confusão que ela está envolvida recentemente. Mas eu vou colocar aqui ela como primeiro, tá? A geração da Croácia não é uma geração tão boa como já foi. Os talentos que tem estão bastante envelhecidos e isso é um problema para essa seleção. Eu vi o amistoso deles contra a Bélgica que também já não é a mesma Bélgica de sempre. Eles tiveram muita dificuldade na questão de criação, assim. Ainda consegue ser uma seleção que se defende bem, controla o jogo, mas quando passava do meio de campo para frente para criar uma finalização, tava muito difícil. Então, assim, muito mais pela questão dos times que estão no grupo, ela pode até avançar, mas eu acho que Gana consegue ser uma seleção um pouquinho mais chata, talvez, contra esta Croácia. Então, eu acho que Gana passa em segundo do grupo e creio que seja isso. Assim, eu acho que não vai ter muita chance para a Croácia para ser em segundo. Talvez ela até consiga. Como esse Panamá é um pouco excessivo, acessível, a gente consiga colocar ela como um terceiro do grupo, assim. Empatando um jogo aqui, complicando um outro ali. Bom, a gente ainda tem aqui 3 vagas de terceiro que eu não coloquei, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui para ver onde a gente consegue achar terceiros colocados. Bom, considerando aquilo que eu falei sobre a Tunísia ser um adversário. Eu acho que aqui, ó, Suécia e Tunísia elas podem brigar para ser um terceiro do grupo. Mas eu acho que nesse caso a Suécia acaba um pouco para frente, porque eu falei da Tunísia, né? A Tunísia acho que é uma seleção que teve muita dificuldade, assim. É uma seleção que consegue jogar, mas não consegue transformar o que faz em gol. Aí, como eu tinha dito antes, a Costa do Marfim, eu acho que consegue ser uma equipe que vai brigar. E aí a gente tem mais uma vaga que tá difícil aqui. Bom, não acredito que o Canadá avance. Cara, essa vaga ela vai acabar caindo no colo da Áustria. Por questão de ter um grupo um pouco mais acessível. Acho que vai ser a Áustria que vai avançar. Sim, essa vaga de terceiro eu acho que é a mais difícil de escolher, porque você não está comparando só contra as equipes do mesmo grupo, né? Você está comparando com as equipes dos outros grupos também, e isso faz muita diferença. Então, essa Áustria eu não sei exatamente se ela consegue chegar tão longe, mas a tendência é ser pela Jordânia ser uma equipe bastante frágil, ela conseguir vencer seu confronto e avançar. Bom, aí chegamos nos mata-matas, né? A gente tem Alemanha e Paraguai, França e Suécia, República Tcheca e Bósnia, Japão e Escócia, Colômbia e Gana, Espanha e Argélia, Estados Unidos e Costa do Marfim, Bélgica e Coreia do Sul, Brasil e Holanda, Equador e Noruega, México e Marrocos, Inglaterra e Senegal, Argentina e Uruguai, um confronto sul-americano aqui, Turquia e Egito, Suíça e Áustria, Portugal e Croácia. Aí aqui a gente já começa a se complicar bastante, né? Eu acho que aqui a Alemanha acaba sendo uma seleção que tem vantagem e acho que a França também deve ter muita facilidade para ultrapassar essa Suécia. Cara, isso aqui seria um confronto muito interessante de oitavas, né? Uma Alemanha e França meio que já
complicando o caminho de geral. Entre República Tcheca e Bósnia, eu acho um confronto bastante parelho, mas eu acho que defensivamente a Bósnia acaba sendo uma seleção um pouco mais pronta. Eu acho que a Bósnia avança. E aqui o Japão também, para mim, avança contra a Escócia. Colômbia e Gana. É aquilo que a gente fala, tipo assim, qual é essa Colômbia que chega, né? É a Colômbia que consegue ser uma equipe letal ofensivamente e defensivamente um pouco mais compacta e um pouco mais completa, ou é uma Colômbia que vai se desorganizar durante a competição? Eu acho que nesse confronto a Colômbia leva vantagem. Até porque Gana é uma seleção boa, mas tem muitos defeitos. Assim, muitos defeitos. É uma seleção que defensivamente ela também sofreu bastante. Eu assisti o amistoso deles. Assisti bastante amistoso essa semana. Eu assisti um amistoso dele contra a Gales. Também foi um jogo em que se o goleiro assim, faz muita defesa, a Gana não consegue estancar. Então, tipo, com muita pressão, eles acabam entregando. Se tiver um. E aí era Gales do outro lado, que é uma equipe que ofensivamente sempre teve dificuldade. É... Se fosse uma seleção um pouco mais ofensivamente completa, bonitinha, talvez conseguisse furar o bloqueio. E eu acredito que a Colômbia, ofensivamente, ela acaba sendo mais chata. Espanha e Argélia. Aqui a Espanha não tem muito o que fazer. Estados Unidos e Costa de Marfim, um confronto interessantíssimo. E eu acho que aqui dá Estados Unidos. Eu acho que Estados Unidos tende a ser uma equipe que vai chegar mais longe. E Bélgica e Coreia do Sul, eu acho que aqui Bélgica avança. Bom, Brasil e Holanda, historicamente o Brasil tem uma vantagem contra a Holanda, né? Tirando a disputa de terceiro lugar aí, em Copas, o Brasil tem uma vantagem contra a Holanda, e eu acho que não vai ser diferente. Assistir essa Holanda aí, meio que ela. A gente viu em outros momentos a Holanda ter um futebol ofensivo muito interessante. Eu acho que nessa Copa ela não chega com esse futebol ofensivo tão bom e defensivamente é uma seleção muito frágil. Muito frágil. Então eu acho que o Brasil consegue passar pela Holanda. Entre Equador e Noruega, aqui eu acredito que a Noruega vai avançar. Acho que a Noruega tem uma geração muito boa. O Equador tem uma geração boa, eu acho que tem talentos ali interessantes, mas eu acho que no confronto, eu acho que a Noruega tende a chegar mais longe. Marrocos e México, eu acho que o México não passa daqui, não vai mudar a questão do azar dele, né, de não passar das oitavas. A diferença é que agora vai cair uma fase antes porque aumentou uma fase. Então acho que Marrocos avança. Inglaterra e Senegal, acho que Inglaterra também avança contra o Senegal. Senegal tem uma seleção interessante, mas também é outro caso que a gente fala da defesa, assim, que é uma defesa que é muito exposta, que toma muita pressão, que toma bastante gols. Então Senegal tende a jogar bastante, mas tende também a sofrer bastante ataque. E eu acho que com isso acaba dificultando bastante. Argentina e Uruguai é muito mais do que pelo que a gente vê nessa Argentina, é pelo que a gente não vê nesse Uruguai, né? Esse Uruguai é um Uruguai que não é o Uruguai que a gente viu em outros momentos, assim. A falta de talento nesse Uruguai é assim, algo que chama bastante a atenção. Turquia e Egito, eu acredito que a Turquia avance. Tem uma geração, como eu disse, ofensivamente muito interessante. Defensivamente ainda deixa a desejar, mas ofensivamente é uma seleção muito legal. Sim, ofensivamente é uma seleção legal de se ver. Suíça e Áustria, eu acho que a Áustria poderia nem estar aqui, sim, mas Suíça eu acho que avança, independente de quem fosse o outro terceiro colocado. Acho que a Áustria conseguiria, a Suíça conseguiria passar de quase qualquer um desses que fosse terceiro colocado. E Portugal e Croácia. Croácia tende a dificultar esses jogos, mas eu acho que aí Portugal, o talento deve superar a Croácia. Os nomes que Portugal tem, assim, uma seleção bastante forte e que, como eu disse, se puder entregar tudo que pode, que a gente espera que os jogadores que estão lá entreguem, tende a chegar bastante longe nessa fase, né? Nessa Copa do Mundo, chegar um pouco mais longe. Bom, a Alemanha e França, cara. A Alemanha e França aqui eu não tenho como não colocar a França. Eu acho que a França é a favorita a chegar pelo menos até a semifinal, assim, não tem muito o que falar.
Entre Bósnia e Japão, eu acredito que o Japão vai avançar. Assim, e aí o sonho japonês acaba aqui, né? Porque aí a gente vai ver a França avançando até umas das semifinais. Colômbia e Espanha, eu acho que o sonho também da Colômbia acaba aqui. A Espanha tem um time mais pronto, tem um time mais interessante. E eu acho que é uma das favoritas a chegar nessa semi. Estados Unidos, como eu disse, acho que é uma geração muito interessante. Eu acho que ofensivamente é uma geração bem legal. E é uma geração que, por incrível que pareça, gosta de jogar bola. Então, contra essa Bélgica, que não é a Bélgica que a gente. A geração belga que a gente costuma ver, eu acho que Estados Unidos passa. Mas aí também o sonho dos Estados Unidos acaba aqui, porque a Espanha elimina os Estados Unidos nessas quartas. E aí vamos ter uma semifinal entre Espanha e França. Bom, do lado de cá, é, eu acho que o Brasil e Noruega é um jogo que tem um match pro Brasil legal. Apesar do Brasil nunca ter ganho da Noruega em Copas do Mundo, mas eu acho que vai ser a primeira vez, acho que o Brasil avança. E aí a gente vai ter aqui Marrocos e Inglaterra, e eu acho que, como eu disse, apesar de ser uma seleção que não entregou todo o potencial e chega bastante em crise, tem muita qualidade e nomes ali que pode fazer essa Inglaterra engrenar. E eu acho que a Inglaterra chega até essas quartas e o Brasil vai passar na Inglaterra na semifinal. Eu acho que aqui a gente vai ter uma Argentina e Turquia, onde a Argentina acaba sendo, por ter mais experiência, a seleção que vai avançar. E eu acho que aqui entre Suíça e Portugal, o talento de Portugal também vai fazer com que essa seleção avance. E aí todo mundo vai esperar aqui que eu vou colocar Brasil e Argentina. Não, eu vou colocar Brasil e Portugal. Eu acredito que essa Argentina não passa de Portugal. Talvez seja o último confronto que a gente vai ver entre Messi e Cristiano Ronaldo. E a gente vai ver o Cristiano Ronaldo vencendo o Messi. E aí vira uma loucura, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque fica muito complicado, mas cara, é muito difícil não acreditar que essa França, com esse tanto de talento que eles tenham, que eles não consigam chegar até a final. Eu acho que a França chega até a final e aí a gente vai ter uma reedição de Brasil e França, a França e Portugal, que é a reedição da Eurocopa, que Portugal ganhou. Eu acho que nesse caso aqui, se chegar nesse desenho aqui, eu acho que o Brasil consegue superar Portugal. E aqui eu não vou colocar quem vai ser campeão. Eu acho que o Brasil, assim, obviamente tem muita coisa que pode acontecer aqui, gente. Tô brincando, assim, eu vou colocar o Brasil campeão. Eu acho que nesse desenho aqui a França leva vantagem contra o Brasil, tá? Eu acho que a França leva vantagem contra o Brasil. Mas, cara, tem muita coisa que pode acontecer, né? Assim, eu acho que é, uma um resultado diferente aqui muda muita coisa. Por exemplo, esse grupo aqui que é um pouco mais equilibrado. Se a gente mudar aqui, se a gente muda o Marrocos como segundo, cara, muda muita coisa, ó. Muda muita coisa. Sim. Você tem muitos caminhos que vão se alterando por causa dessas pequenas mudanças. Então, pode colocar aqui, por exemplo, a Turquia passando em primeiro, os Estados Unidos passando em segundo. Você vai mudando uma pecinha que troca aqui, acaba mudando muita coisa, muitos jogos. Então, assim, é muito complicado você acertar. É óbvio que a gente está usando a lógica, a gente sabe que o futebol, em muitos momentos, ele não é lógico. Em muitos momentos, ele acaba indo para um caminho totalmente diferente. Mas, na nossa simulação, deu que a França chegaria à final. E aí também, daquela semifinal ali que tem, qualquer um pode chegar na final. Eu acho que, pelo caminho que se desenhou, pensando no que eu acredito, Portugal, Brasil, Espanha e França chegarem como semifinalistas, eu acho totalmente plausível. Eu não me surpreenderia se isso fosse a semifinal da Copa do Mundo. Não me surpreenderia. Então, assim, obviamente a gente vai ter que ver aqui, porque, como eu disse, assim, é muita coisa que altera, assim, se você colocar uma coisinha que você tira, por exemplo, essa a Áustria, que a gente não tá botando tanta fé.
você muda muita coisa e um confronto muda muito o caminho que pode ser tomado. Mas eu acho que o mais próximo do que a gente imaginou ali em relação a tendo essa seleção do. Porque, por exemplo, aqui, ó, entre Brasil e Japão, apesar do Japão ter vencido recentemente o Brasil, se esse confronto acontece, eu já não acho que o Japão chega tão longe. Eu acho que o Brasil vence do Japão. Então você tem todos esses detalhes que acabam alterando, assim. É, mas, assim, tem caminhos que não se alteram, né? Eu acho que o caminho aqui entre o Brasil, uma possível Brasil e Noruega, acho que é um caminho muito forte. Esse caminho aqui de Argentina e Uruguai, eu acho que tá praticamente definido. Acho que dificilmente vai ser alguma coisa diferente. Tem alguns confrontos que meio que já são mais certezas que podem acontecer, né? Mas aqui também a gente pode alterar, né? Pode ser que Croácia passe em segundo, e aí o caminho de Portugal já seria com Gana, a Croácia já enfrentaria a Colômbia, que já é outro desenho de confronto. Então, assim, são confrontos muito abertos e que podem acabar em muitos lugares. Assim, ó, é uma Copa que, diferente acho que das outras Copas, que o caminho acabava sendo mais claro do que ia acontecer, essa Copa com os terceiros colocados, uma alteração acaba mudando muita coisa, mas é aquilo que a gente falou, eu acho que dentro da lógica, eu acho que a França entra como favorita de novo a ser campeã. Se a Espanha conseguir, por algum motivo, estar no outro lado da chave, eu acho que ela também chega como uma favorita a chegar na final. Vamos ver aqui qual seria o critério para França, para Espanha cair do outro lado, só se ela passasse em segundo no grupo, né? O que eu acho muito difícil essa Espanha cair em segundo. Okay? Se a gente ter uma Espanha e Argentina, acho bastante difícil. Então, eu acho que o caminho da França e da Espanha eles se cruzam na final, na semifinal. Eu acho que esse caminho é um caminho que a gente já pode meio que determinar. Então, a não ser que aconteça alguma surpresa, né? Mas assim, muitas variáveis, é só uma análise aqui por cima. A gente queria muito mais falar de todos os grupos antes de qualquer coisa, mas não me surpreendo se a gente chegar numa conclusão correta em relação aos semifinalistas, né? A gente tinha colocado aqui diferente, né? Vamos voltar mais ou menos no que a gente colocou. França, aqui a gente colocou a Áustria passando como um terceiro. A gente colocou Escócia como segundo e Marrocos como terceiro. Mas eu acho que o caminho é esse aqui mesmo. Acho que os Estados Unidos aqui não vai ser segundo. Eu acredito bastante nessas coisas que eu falei. Eu acho que o caminho é exatamente esse e o final seria isso que a gente falou. Brasil e Noruega, com o Brasil aqui e o Brasil aqui Marrocos, Inglaterra e Brasil, aqui Argentina, Turquia, Argentina, Suíça, Portugal e Portugal. Aqui Bélgica, Estados Unidos e Estados Unidos, Espanha, Colômbia. Essa Croácia estava do outro lado? Essa Croácia estava do outro lado, né? A gente tinha colocado a Croácia como terceiro do grupo. Então, Portugal, Suíça, Turquia, Argentina, Inglaterra, Marrocos, Brasil e Noruega. Brasil, Inglaterra, Argentina e Portugal. Portugal e Brasil e Portugal. Alemanha, França, Bósnia e Japão. E aqui França, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Bélgica, Estados Unidos e Espanha, com a França chegando na final. E aí eu acredito que a França seja a seleção
seleção que vai ser campeão dessa Copa do Mundo. Se isso acontecer, né? Pode ser também. A gente teve outros exemplos, a França, em outros momentos, a seleção campeão da Copa anterior, nem se classificando na primeira fase. Vai que acontece, vai que tudo muda. Se a França não se classifica na primeira fase, essa Copa vira uma loucura. Então, a Argentina não se classifica nessa primeira fase. A Copa vira uma loucura. Tem muitos nomes aí que se complicarem, muda muito de parâmetro. Mas é isso.